Meu Deus do céu, que pânico! Essa criança não lê, a minha vontade é enforcar nela. Descer a mão nela. Olha, esse é o áudio da maioria dos pais quando conversa sobre seus filhos que não sabem ler ainda. A chapa fica quente, viu? Aprender com os pais, a ser alfabetizado com os pais em casa é o caminho das pedras dos estudantes. Por isso que eles preferem ir para a escola ou para o reforço, porque o caminho é mais em paz, é menos doloroso. Né? Em casa inflama muito os ânimos. Todo mundo perde a paciência, alguém sai gritando e alguém sai chorando. Bom, então vamos lá. Falar sobre um pouquinho sobre a alfabetização, mas um papo bem solto. Nem esquematizei direito o que eu vou falar, mas vamos lá. Alfabetizar. Primeiro vamos pensar uma coisa importante. O primeiro ano hoje não significa a primeira série antiga, tá? Então as crianças entram um pouco mais cedo do que os adultos entraram na escola, tá? O tempo é diferente, então elas entram mais cedo. Isso não significa que elas estão mais preparadas para serem alfabetizadas numa idade menor do que a nossa. Uma coisa não interfere na outra. Outra questão sobre a alfabetização é tempo, velocidade para a criança aprender, velocidade de cada indivíduo e tempo de desenvolvimento. Cada criança pode ter um tempo sim para se desenvolver. Cada um funciona em um tempo biológico diferente. Porém, numa velocidade, né? Vamos deixar assim, cada criança funciona numa velocidade, mas o cérebro tem tempo para se desenvolver. E a criança tem que acompanhar de alguma maneira. Se ela está muito fora da curva, né? Se a velocidade dela está muito distante do que ela poderia já estar desenvolvida, não podemos dormir no ponto, esperar até o terceiro ano, esperar até outra série, para poder correr atrás de alguma ação mais específica para permitir que essa criança seja alfabetizada. Aí entramos num grande dilema, principalmente aqui no reforço. Ah, meu filho é pequeno, eu queria que ele aprendesse a ler. Ele tem 4 anos, tem 5 anos, eu queria que ele aprendesse a ler e escrever. Eu vou fazer essa criança de 4, 5 anos aprender a ler e a escrever? Não. A escola vai fazer essa criança de 4, 5 anos aprender a ler e escrever? Também não. É obrigação da educação infantil? Não é. E aí, pronto, já ficou todo mundo emburrado. Mas não é obrigação da criança e ela não está totalmente pronta para isso. O que a gente vai fazer com as crianças pequenas da educação infantil é desenvolver habilidades preditoras da alfabetização. É como se eu fosse para a academia. Lá eu vou fazer exercícios que irão exigir coisas do meu corpo. Se eu não me preparei antes, se eu não tenho uma alimentação saudável, se eu não tenho um alongamento, se eu não tenho uma rotina, se eu não tive uma preparação que quando eu fizer esse exercício e ele solicitar do meu corpo consiga entregar, eu não terei muito benefício. A mesma coisa para a alfabetização. A alfabetização vai exigir coisas que nós devíamos saber, que nós deveríamos ter para ser alfabetizados, que foram desenvolvidas ou serão desenvolvidas lá na educação infantil, ou desde quando a criança nasceu. Então, ela nasce em um contexto de um mundo escrito, de um mundo letrado, e ela vai se desenvolvendo, tendo experiências, e cada experiência ela vai aprendendo muito. Ela vai desenvolvendo habilidades. E quando chegar no momento de ser alfabetizado, se ela tiver com todas essas habilidades prontas, a alfabetização dela é assim, ó. Entendeu?
é rápido, porque na hora que começa a cutucar a criança para ser alfabetizada, o corpo dela reage, né? O cérebro dela reage, ela tem o que entregar, assim como no exercício. Então a gente tem o que? Primeiro, a criança, por exemplo, um transtorno de leitura e escrita, ele sai fechado depois dos 9 anos, como a dislexia. Porque espera-se passar o período em que a criança teve um desenvolvimento apropriado para a leitura e escrita. Se nesse período que era esperado que ela aprendesse a ler e escrever, biologicamente, neurologicamente, ela não aprendeu, aí sim é obrigado a correr mais do que nunca atrás de uma ação mais específica. E se já tiver sido acompanhada por alguém, é onde um laudo mais específico é fechado. Por quê? Espera-se a criança passar pelo período. Então, mesmo que eu tentasse alfabetizar essa criança com 5 anos, eu preciso esperar ela chegar na fase certa, porque é lá que o corpo dela, o cérebro dela vai estar pronto. Eu não posso exigir coisas que nem ela pode oferecer ainda. E o que são habilidades preditoras? A gente vai falar lá o quê? A gente vai trabalhar rima, a gente vai trabalhar manipulação de som, e a gente vai escrever muito pouco. Um dos grandes problemas, às vezes, é o pai querer recibo da lição. Eu estou falando de recibo não financeiro, mas recibo é um caderno cheio, escrito, cheio de coisas, cheio de rabisco. Pegar crianças pequenas e colocar ela para riscar, escrever um monte de A, fazer um monte de coisa, não vai significar estar alfabetizando. Porque a criança pequena, eu vou trabalhar muito com audição, com fala. Aqui, ó. Nós vamos trabalhar a palavra, vamos trabalhar todo o contexto de alfabetização, manipulando de forma abstrata e concreta, mas sem a escrita propriamente dita. Então eu posso usar pedacinhos de massinha, às vezes a gente usa aqui massinha, para fazer pedaços para dividir sílabas. Então eu escrevo jo, na, tas. E aí nós vamos manipulando as sílabas e a gente pode inverter sílabas e a gente vai brincando com ela e vai montando nichos. A gente vai procurando o que começa com uma letra e aí eu tenho rato, que começa, quem começa? Que ele é rápido. E aí eu tenho historinhas para contar, eu tenho rimas, e eu corri rapidão, peguei um caminhão, e eu preciso então que a criança saiba manipular os sons, sejam eles pequenos, os menorzinhos talvez vai ficar para o primeiro ano, mas os tamanhos de som maiores, como sílabas, reconhecer o que é uma palavra, reconhecer uma frase, reconhecer como que se constrói um texto, ter uma história, então conto histórias, enriquecer vocabulário. Tem criança, infelizmente, que tem um vocabulário assim, porque os pais já conversam pouco e dão pouca atenção para a criança. Então ela não tem muito o que falar. Quando eu peço de alguma coisa, ela às vezes só vai falar de amor, porque tem muita musiquinha que fala isso. E ela não consegue me trazer de outras coisas. Quando a criança tem muito vocabulário, às vezes eu peço e ela me fala de Australopithecus. Eu falo, olha só, que me espantou. E ela vai tendo o que falar. Por quê? Eu dou experiências de vocabulário. Experiência de um vocabulário de mercado, um vocabulário de feira, um vocabulário de farmácia, um vocabulário de médico, um vocabulário de história, dos peixes, do mar. Eu vou enriquecendo palavras e mais palavras para essa criança ter que trabalhar. Eu trabalho textos diferentes. Então, uma historinha de um jeito, uma historinha em outro formato. E ela vai perceber que uma história tem um começo, e ela tem um meio mais tenso, e tem o final. Eu vou trabalhar a memória. Como que alfabetiza uma criança que não exercita a memória? Então, jogos de memória. Então, vou fazer ela trabalhar muito a memória dela. Vou fazer ela cantar, exercitar essa musculatura. Porque pra gente falar é fácil. Mas olha,
ter que falar, ter que às vezes ler e ainda fazer isso aqui mexer para emitir um som cada hora, ó, é trabalhoso. Agora é automático, mas em algum momento isso ficou muito difícil. Por isso tem crianças que travam com alguns sons de algumas letras, porque a boca tem que modular de um jeito diferente para emitir determinados sons. A língua vai caminhar de forma diferente. Então a gente vai trabalhando. Como que a criança enxerga as coisas, como que elas pareiam as coisas. Então, não dá para se desesperar que crianças pequenas aprendam a ler e escrever como nós imaginamos, onde eu coloco um nome e ela lê plenamente. Tem crianças que leem? Tem. Parabéns para elas. Elas serão mais inteligentes que as outras porque aprenderam a ler mais cedo? Não. Se ela for mais inteligente, porque ela já era mesmo. Mas ela não vai ser obrigatoriamente mais esperta que a outra só porque aprendeu a ler primeiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você só atropelou e pode o quê? Gerar uma criança ansiosa. Pode gerar outras coisas, porque você antecipou um pedaço e aí a sua criança pode se sentir meio problemática em alguns momentos na sala. Tá? Ansiosa demais. Então, não atropele o tempo. Porque aí você chega com crianças na escola que não sabem rimar, que não percebem sons diferentes, que não têm palavras, que não conseguem contar histórias, que não conseguem segurar o lápis, né? Que não tem controlado a força aqui para fazer pressão no lápis. Então elas cansam demais a mão porque elas põem muita pressão. E isso a gente vai resolver lá na educação infantil primeiro, controlando o tônus, controlando a força que a criança coloca aqui. E também lá o ambiente, onde a gente observa os primeiros sinais que podem corresponder a problemas de transtorno de aprendizagem. Também naquele espaço. A gente vai desenvolver muitas habilidades e com o olho atento. Se algumas habilidades estão sendo muito difíceis para alguma criança, a gente já começa a corrigir por ali, a realizar práticas para que ela chegue com o menor prejuízo possível para o momento de alfabetização. Entendeu? Então não se preocupe em alfabetizar da forma que você entendeu a sua primeira série. Se preocupe sim, se ela está no segundo ano, no terceiro ano e ela não está aprendendo, observe duas coisas. Ou uma alfabetização que está sendo mal feita com ela, ou se alguma intervenção de um outro especialista precisa ser feita, precisa ser analisada outras situações. Ou se na sua família está tendo algum contexto ao redor que pode estar dando uma dificuldade para essa criança aprender a ler e escrever. Não deixa para depois que ela vai se resolver sozinha, que ela vai aprender logo, porque algumas coisas não são assim. Tá? O nosso desespero é só para apagar o fogo da alfabetização da educação infantil. Ele não precisa. Olha para essa criança agora, brinca, vê como é que tá aqui ó, a fala dela. Pede para ela te imitar falando. Me imita agora falando assim. Para dublar alguém, né? Para cantar, essas musiquinhas que todo mundo fala, a criança não canta mais. Ela canta, é só você ensinar para ela, ela vai cantar. Você tem que ter paciência para sentar com seu filho e cantar. Você tem que ter paciência para ouvir quando ele vai contar histórias. Você tem que ter paciência para ouvir quando ele vai tentar ler um monte de coisa. E paciência para quando ele vai escrever um monte de coisa. Então, a criança vai escrever na educação infantil? Ela vai fazer o desenho das letras. É isso. Ela vai melhorar o seu traçado. Ela vai saber o nome dela. Vai usar o nome dela como base para todas as outras coisas. Então, se ela entende, meu nome é Jonatas, se tu na educação infantil, eu entendo que quase tudo que começar com J, eu já tenho uma vantagem. Porque Jonatas, Joca, então Joca, eu acho que eu já sei como é que escreve Joca. Eu posso errar o K, mas o Jó eu vou acertar. Então eu vou construindo de pedaço a pedaço. Aí o Jonatas vai fazer assim, o Fabiano vai fazer de outro jeito. O Fabiano começa com Fá, né?
Eu vou ensinar pedaço de sílaba. Para a criança, uma frase inteira pode ser uma coisa só. Uma palavra, uma coisa só. E elas vão ficar grudadinhas. Como é que eu percebo que agora começou uma palavra, acabou uma e começou outra? E como é que essa criança vai ser alfabetizada se ela não sabe isso? Que o cachorro foi na praia. Temos 3 palavras. Bom, o que a gente tem para falar? Seria isso. A gente não tem muito o que falar agora. É só não apertar muito as crianças infantis. No reforço, a gente não tem esse hábito de trabalhar com alfabetização como os pais gostariam. Fazendo a criança escrever, ela não vai ser uma leitora, isso vai ser depois. Mas ela vai sair com o que ela precisa para poder aprender a ler. Então, e aí ela vai se desenvolvendo meio que automático muitas coisas, porque a gente vai dando possibilidades para o desenvolvimento natural, no tempo certo, na velocidade certa, e aí ela vai tendo tempo de absorver aquilo, e quando ela tem contato com o momento próprio de alfabetização da forma mais explícita, ela está pronta. Tudo bem, pessoas grandes e pequenas? É isso, estou testando aqui. Eu fiz conversas com vocês. Aos poucos eu apareço para falar alguma coisa. Cantem com as crianças, contem histórias, coloquem vídeos, filmes, aqueles filmes que tem histórias cantaroladas, rimadas, ritmadas, são bem interessantes. Deem instrumentos musicais, trabalhem, a música é incrível para criança na educação infantil, né? Conhecer os lados, direita, esquerda, cima, diagonal, conhecer isso tudo faz muita diferença. Então, não se apresse para alfabetizar da forma que você está enxergando na sua cabeça, mas se apresse para que ela tenha o material suficiente para ser alfabetizada. Tchau, tchau.